Oi, galera do café. Eu tô passando para compartilhar com vocês uma oração que eu acho que foi inspirada assim muito por Deus. Quem fez essa oração foi o nosso irmãozinho São Francisco de Assis. Muitos evangélicos têm preconceito religioso, muitos cristãos assim não aceitam palavras vindo de outros cristãos que não sejam do mesmo segmento. Eu não sou católica, até porque para ser católica eu teria que abraçar o pacote inteiro. E eu prefiro ser vista só como uma pessoa que quer aprender com Jesus Cristo, uma pessoa que está se esforçando para ser cristã. Então, essa oração, ela realmente dá uma lição de casa para gente. Eu sei que a gente não vai ser perfeito nunca nessa vida, mas a nossa caminhada faz toda a diferença. O nosso empenho diário de acertar faz toda a diferença. Eu gosto muito desse canal, porque esse canal é de gente imperfeita, como eu. Até porque se fosse de pessoas perfeitas, talvez eu não gostaria, porque eu nem acredito que essas pessoas perfeitas existam nesse plano aqui. Então, voltando à oração de São Francisco, eu vou fazer uma leitura e que eu acho que a própria oração ela fala por si, mas eu quero fazer alguns comentários junto. E podem ter certeza que essa oração ela tá totalmente fundamentada nos ensinamentos cristãos, porque na verdade Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele deixou bem claro que servir a Deus é servir o próximo, é cuidar, é o amor que cuida. E essa oração, ela começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A pessoa que apazigua, a pessoa que não coloca lenha na fogueira de intrigas, e pessoas que chegam e acalmam o ambiente. Isso é muito de Deus, gente. Nosso mestre era assim, manso. Ele era um senhor da paz, porque ele ensinava a gente a ter a guerra interior, não a gente a brigar com o nosso irmão. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Olha que profundo, gente. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É isso que Deus espera de nós. Como não sentir que o Espírito Santo estava com o nosso irmãozinho Francisco de Assis quando ele estava inspirado a fazer essa oração? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Que quando a gente testemunha de Cristo, a gente leva a fé às pessoas. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Como a verdade? O que é a verdade? A verdade é que só existe um caminho. A verdade é que só existe o caminho do amor que está em Cristo Jesus, que Ele deixou como o caminho perfeito para a gente. O nosso foco verdadeiro tem que ser o amor. E não a perfeição que está na lei. Claro que quando a gente ama, essa lei, ela faz parte de nós, até porque a gente sabe que a lei existe para dizer onde termina o meu espaço, começa o do meu irmão. Então são regras de amor,
mas que a gente vive não pela inquisição da lei, através do nosso mérito pessoal, mas através do amor que a gente tem pelo que Cristo nos fez. Isso nos traz a lei de uma forma no nosso coração que a gente vai procurar praticá-la sem fazer dela um instrumento de julgamento para julgar as outras pessoas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Olha que profundo. Quantas vezes uma pessoa está desesperada e não vê saída, quando você leva até ela as boas novas do Evangelho, você estende a mão para ela e fala, eu tô aqui, vamos sofrer junto, vamos tentar achar uma solução. É isso que é o amor que eu vejo que Deus espera da gente. A gente ajudar pessoas a encontrarem esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz, porque onde você levar Jesus, você está levando a luz, porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Tem uma parte em Mateus 7, 1, que fala, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos hão de medir. Não é que é permuta, não é uma permuta, mas é uma questão de lei da natureza. O que se planta se colhe. E quando a gente passa a viver os frutos que Deus nos ensina, através da sua palavra e do Espírito Santo, a gente começa a colher os frutos. Aqui diz, é perdoando que se é perdoado, porque a gente recebeu o perdão gratuitamente. Então, gratuitamente, a gente tem que cedê-lo às pessoas. Daí, uma vez me falaram, Fabiana, mas é fácil falar se uma pessoa tivesse matado um filho teu, ou se tivesse te feito uma coisa muito cruel e assim hedionda, que não tem como voltar atrás, e uma coisa de maldade premeditada, como você agiria, você perdoaria? A questão é, esse julgamento eu sei que não é meu. Claro que eu vou querer que uma pessoa que seja perigosa, ela como fala na palavra, Deus perdoa os pecados, mas não inocenta o culpado. Se você invade o espaço de uma pessoa nesse mundo, existe um código de lei penal que você vai ter que responder. Então é isso. Eu quero mais que aquela pessoa que tenha feito o mal, por mais hediondo que tenha sido, que ele caia em si e que ele se arrependa. Porque a gente está aqui para a gente viver o antagonismo dessa maldade que está no mundo e confiar em Deus. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna, e não é esse plano que a gente veio para ficar eternamente. Aqui é uma passagem efêmera, e quanto mais a gente viver a natureza de Cristo na nossa vida, mais a gente vai ser visto por Deus como uma pessoa bem-aventurada, um filho de Deus. Então é isso, meus irmãos. De coração, eu desejo que cada vez mais a gente se torne mais próximo da vontade de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos.